Enfrentando o embargo econômico decretado pelos Estados Unidos, o líder cubano promoveu importantes reformas que erradicaram o analfabetismo e criaram sistemas de saúde e de educação que atendem a população inteira. A grave crise econômica vivida por Cuba e o número crescente de opositores ao regime comunista produziram uma visão ambígua do líder cubano. Hoje, no último documentário da semana, Líderes Polêmicos, você vai conhecer a história deste homem que se tornou o ícone de uma revolução. Os mitos do século XX usam as imagens em seu favor. Fidel Castro triunfante, um guerrilheiro barbado, vitorioso sobre o ditador Batista, entrando em Havana no dia 8 de janeiro de 1959, sempre será um ícone, não só para os revolucionários de Cuba, mas do mundo todo. 40 anos depois, o povo ainda está lá. 26 de julho de 1999, o 46º aniversário do ataque ao quartel de Moncada, o primeiro ataque de Castro ao poder dominante. A popularidade do líder máximo parece estar maior do que nunca. Será? A história de Fidel Castro é a história de Cuba. O ditador se identificou completamente com a sua ilha. Durante a história, a verdade é revelada como uma quimera dos bastidores do regime. Desde la revolución el socialismo, todos, en medio de Occidente, y lo hemos logrado. Y la batalla que el 26 de julio fue, estamos comenzando. Todos os anos, no mesmo lugar, os jovens encenam o evento histórico. Na manhã do dia 26 de julho de 1953, um grupo de ativistas atacou o quartel de Moncada. A operação foi um fiasco sangrento. Os soldados do ditador Batista mataram 70 dos revolucionários que procuravam abrigo nas áreas adjacentes. No mesmo dia, Batista falou ao país sobre o ataque fracassado do grupo de jovens, que ele qualificou de comunistas, e sobre a apreensão de armas e de folhetos contendo ideias leninistas. Se han ocupado documentos comunistas, propagandas comunistas e livro de Lenin. Os sobreviventes foram presos e julgados em Santiago. O líder deles era um certo Fidel Castro. Ele transformou o julgamento em um palanque político. Assim, Cuba conheceu o homem que representaria a luta contra Batista. Mas de onde ele veio? Fidel Alexandro Castro Ruz nasceu no dia 13 de agosto de 1924 ou 25. Esta incerteza nas datas revela a reticência de Castro com relação ao seu passado privilegiado, mas infeliz. Entre as raras pessoas em quem ele confiava estava Carlos Frank, que foi amigo de Fidel durante muito tempo. Él nació en un latifundio oriental, Pinares de Mayarí. Su padre era un español, un gallego, que había venido a Cuba porque le habían pagado para hacer el servicio militar obligatorio. Era un aventurero y había hecho una especie de latifundio tipo western americano, realmente muy violento. Lo mismo se robaban vacas allí que mataban haitianos que venían a trabajar. Y en ese clima nació Fidel Castro. La madre de Fidel Castro, Lina Ruz, era la doméstica del padre de Castro, que estaba casado con otra señora. Y ellos, los primeros hijos eran hijos del primer matrimonio, pero Fidel y los otros nacieron como hijos ilegítimos.
Depois de ser mandado para um internato aos 6 anos, Fidel foi para o Colégio Jesuítas de Belém, em Havana. Ele se deparou com crianças ricas que o tratavam como filho de um novo rico. La opinión expresada por los jesuitas en sus libros de esa época es que era un personaje realmente de fuerza, ¿no? De una personalidad imponente y con una ambición extraordinaria. Fidel se destacava por seu talento como orador e capacidade física. Os jesuítas criaram nele um senso de hierarquia, ordem e pragmatismo necessários para a ação. Em 1945, Fidel Castro começou a estudar Direito na Universidade de Havana. A atmosfera do campus estava agitada, repleta de ativistas políticos e de pessoas com segundas intenções. Fidel disse mais tarde: "Eu era o Dom Quixote do campus. Podia ser apunhalado pelas costas ou levar um tiro a qualquer momento." Que no creo que lo hizo por sentimiento, sino porque la política universitaria estaba mezclada al ganterismo y para protegerse de los otros grupos, pues él se alió a este grupo. Depois da universidade, Fidel filiou-se ao moderado Partido de Esquerda Ortodoxo, que de revolucionário não tinha nada. Era um partido novo, recentemente fundado por Eduardo Chibas, baseado em uma corrente nacionalista popular e influenciado por José Martí, o pai da independência cubana. Castro cuidava da ala jovem do partido. Nesse meio tempo, ele começou a exercer a advocacia. Em agosto de 1951, Chibas cometeu suicídio, o que deixou Fidel à frente do partido. Seu nome começou a ser conhecido. Ele se casou com Mirta Balart, uma jovem de família influente, e eles tiveram um filho, Fidelito. Fidel ia concorrer nas eleições gerais, mas sua súbita ascensão ao poder foi interrompida no dia 10 de março de 1952. Durante a noite, o general Batista liderou um golpe militar que depôs o presidente e aboliu a democracia constitucional. Batista era um antigo cavalo de batalha da política cubana, que deteve o poder de 1934 a 1944. Mas ele era, acima de tudo, um peão dos americanos. Fulgêncio Batista era o adversário que Castro esperava. Batista tomou as rédeas de um país que era independente há apenas 50 anos, onde a influência americana era enorme. Investimentos americanos nas áreas militar, industrial e do turismo garantiam um fluxo de capital que fez da ilha um dos países mais ricos da América Latina. Mas essa riqueza era muito mal distribuída. Enquanto as grandes cidades gozavam do padrão de vida ocidental, o resto do país era negligenciado ao ponto de a população rural subsistir somente com o cultivo da cana-de-açúcar. A população negra vivia em completa pobreza. A população estudantil tomou as ruas em oposição a Batista. A ditadura adotara uma abordagem moderada até aquele ponto, mas cometeu um erro fatal. Os manifestantes eram liquidados em batalhas sangrentas nas ruas contra o exército e Fidel Castro passou da oposição legal à ação clandestina. Então, a visão política de Fidel Castro é a que hace que ele pensa que estas manifestações têm um limite. Então, secretamente organiza seu grupo para asaltar el Moncada. O fracasso em Moncada foi, paradoxalmente, um momento decisivo que permitiu a Castro firmar sua reputação política, fazendo de seus camaradas mortos mártires da causa antibatista. Provavelmente protegido pelos pais da sua esposa, Castro conseguiu se aproveitar da situação. O discurso que fez em seu julgamento foi uma acusação à ditadura, o que irritou alguns juízes. O advogado dele lembra o caso. Fidel pues puede manifestarse con su propio impulso revolucionario después de varias semanas de reflexión en la cárcel y con el apoyo que él sabía que estaba recibiendo de todos los presentes y que recibiría del pueblo cubano, y que por eso pudo decir al final
no importa condenar-me, a história me absolverá. Mesmo sob o domínio de Batista, os tribunais ainda gozavam de certa independência. Fidel não foi fuzilado, mas condenado a 15 anos de prisão na ilha de Pinos. Lá, ele e seus 25 companheiros puderam planejar suas futuras ações. Yo creo que en la prisión es donde más se formó Fidel Castro intelectualmente, que es la única vez en su vida que estuvo 2 años leyendo continuamente. Es que él se pone a estudiar a Marx y sobre todo a Lenin. Y yo sí creo que él tenía un plan. Aquele plano foi talvez influenciado por seu irmão Raul, que foi preso com ele. Era um comunista que já havia vivido na Tchecoslováquia e feito contato com um oficial da KGB que conseguimos localizar. Оказалось, что нас возраст объединяет, язык объединяет, потому что я говорил по-испански, и нас объединяет как-то мировоззрение, потому что мы все принадлежали, конечно, к левому крылу тогдашней молодежи. Рауль был когда уже комсомольцем? Конечно. Mas não havia uma ideologia no manifesto que escreveu na prisão. A história me absolverá. O texto é um brado apaixonado pela volta da democracia a Cuba. Talvez esse fosse o plano de Castro para mascarar sua verdadeira intenção. Sob pressão da comunidade intelectual e, sem dúvida, de seus aliados americanos, Batista libertou todos os seus prisioneiros políticos no dia 15 de maio de 1955. Depois de apenas 2 anos na prisão, tempo suficiente para popularizar sua causa, Fidel voltou triunfante para Havana. Ele fundou imediatamente o movimento 26 de julho, em homenagem ao ataque à Moncada, e fugiu para o México com seus companheiros. Ele começou a reunir uma força-tarefa para voltar a Cuba. No comando de sua facção militar, Fidel colocou um ex-general do Exército Republicano Espanhol. Depois, os cubanos receberam o reforço de um jovem médico argentino que apoiava todos os movimentos revolucionários na América Latina, Ernesto Guevara, conhecido como Che. Em junho de 1956, Fidel e seus homens foram presos pela polícia mexicana, acusados de promoverem atividades comunistas. Y es realmente la primera vez en que yo tuve una conversación seria con Fidel Castro en la prisión de México. Estando allí, al lado de Fidel Castro dormía el Che Guevara, que era un descamisado, pero que leía los fundamentos del leninismo de Stalin. Entonces, yo le dije a Guevara que si él no sabía que Stalin era el peor de los zares que había tenido Rusia. Y Fidel Castro intervino para decir que él creía que en una revolución era mejor un jefe malo que muchos jefes buenos, porque si una revolución no tenía un jefe único, la revolución se perdía. Naquela época, em 1955, Raul Castro realizava seus primeiros encontros com seus amigos soviéticos, nesse caso a KGB. Моя первая встреча с Фиделем произошла в центре города Мехико. Рауль представил меня Фиделю. Так. У меня вид был тогда весьма, я бы сказал, такой несимпатичный. И Фидель, помнится, чрезвычайно настороженно. Я бы даже сказал, с определенной дозой, с огромной дозой подозрительности. И, в принципе, наше отношение к ним, конечно, было все-таки настороженным. Тем более, что отношение к самому характеру действий, как штурм Монкада, так. Novamente em liberdade, Fidel foi para os Estados Unidos para levantar fundos junto à comunidade de exilados cubanos. Ele angariou bastante para comprar armas, uniformes e um barco. No dia 25 de novembro de 1956, o Granma, um iate de 36 pés, zarpou. A bordo, 82 rebeldes e várias armas. O destino, Cuba. Depois de uma travessia difícil que terminou em um mangue, Fidel e seus companheiros correram para as montanhas. Mas alguns ataques recentes por parte dos simpatizantes da Revolução deixaram as tropas de Batista em alerta. 48 horas mais tarde, a primeira emboscada do governo quase conseguiu colocar um fim nessa empreitada.
11 homens, incluindo Fidel, Raul e Che Guevara, conseguiram chegar às montanhas da Sierra Maestra. Sob o busto do seu mentor, José Martí, Castro convidou uma equipe de TV americana para filmar seus guerrilheiros, que agora já eram mais de 100. Realizavam seus primeiros ataques bem-sucedidos. Conseguiram adquirir suas primeiras armas pesadas e executaram seu primeiro traidor. O filme foi exibido no mundo todo. Já nessa época, a mídia o adorava. Dentro do círculo de guerrilheiros que cercava Fidel e Raul Castro, estava uma mulher que se tornaria a pessoa mais chegada ao futuro ditador, Célia Sánchez. En la sierra era su secretaria, era durante mucho tiempo su única relación humana, porque tenía muy pocas relaciones. Era algo así como su madre, su hermana, y de alguna manera también sentía un gran amor por Fidel Castro, una mujer muy que tomaba decisiones importantes y que se podía permitir cosas que nadie se permitia. Até a sua morte em 1980, Célia Sánchez ficou nas sombras ao lado de Fidel, como conselheira e amiga. O general Batista decide atacar os guerrilheiros. 10.000 soldados não foram suficientes para derrotar os 300 rebeldes de Sierra Maestra. Fidel Castro marcha triunfante pelas ruas de Havana. Daqui a pouco, você vai ver a perseguição aos contra-revolucionários e as reformas implantadas por Fidel em Cuba. O documentário O Desconhecido Fidel Castro, que encerra a semana Líderes Polêmicos, volta em instantes. Mas Castro não se esqueceu da importância da propaganda e usava todos os canais disponíveis para divulgar sua causa. Essa era a versão oficial, mas de fato, enquanto Castro se escondia, o resto do M-26 e outros movimentos clandestinos realizavam ataques e atos de terrorismo nas cidades, desestabilizando o regime de Batista. Era un movimiento muy amplio, muy diferente en las ciudades a la guerrilla de la sierra. Esa es otra historia bien desconocida. Realmente en las ciudades ocurrieron los principales acontecimientos de la lucha contra Batista. Y fue la ciudad la que decidieron. En Cuba nunca hubo guerra campesina. Foi uma guerra sangrenta. Um ataque armado ao Palácio Presidencial em março de 57 levou à aniquilação total do Diretorado Revolucionário, um movimento rival ao M-26 de Castro. As medidas extremas tomadas por Batista ao lidar com os rebeldes mexeram com a opinião pública e criaram um embaraço para seus aliados americanos. Já que os líderes do movimento nas cidades foram eliminados, Castro surgiu como uma última esperança para o povo cubano. No dia 20 de maio de 1958, Batista decidiu atacar com toda a força os guerrilheiros, mas já era tarde demais. Os americanos negaram seu apoio e, apesar de sua força aérea, de seus tanques e de seus 10.000 homens, os 300 guerrilheiros que Batista esperava aniquilar saíram vitoriosos e entraram para a história como heróis. Esse fato aparentemente extraordinário tem uma explicação. El hecho de que los militares de Batista estuvieran convencidos de que defendían una mala causa y de que además el pueblo simpatizaba con los rebeldes y no con el ejército de Batista, influyó también su papel. No outono de 58, todas as cartas estavam na mesa. As forças do governo começaram a ruir. As cidades caíram uma após a outra. Che Guevara saiu da Sierra e tomou Santa Clara, a última fortificação antes de Havana, no dia 30 de dezembro. Enquanto isso, Castro marchava para Santiago. No dia 2 de janeiro de 59, ele entrou na cidade com seu exército. Todo el pueblo de Santiago de Cuba salió a las calles a ver la entrada de los rebeldes a Santiago de Cuba y Fidel al frente de todos ellos pronunció el primer discurso donde dijo: Santiago de Cuba, tú serás
la capital de la revolución triunfante. A partir daquele momento, a estrada para a Havana e para o poder estava livre para o homem cuja intenção declarada era restaurar a democracia e garantir a independência. Aos 34 anos, Fidel Castro era a encarnação das esperanças e anseios do país. Batista fugiu para São Domingos, o que gerou manifestações de alegria do povo. Fidel e seu exército de homens barbados começaram uma marcha de 5 dias pelo país, cruzando mais de 1.200 quilômetros. Tudo foi transmitido pela TV. A barba, o charuto e o uniforme verde-oliva apareceram na primeira página de vários jornais do mundo. Uma lenda nascia, o líder máximo. Em 8 de janeiro de 1959, Fidel fez seu primeiro grande discurso. Conforme ele estimulava a multidão a aprovar a execução dos seguidores de Batista, pombas que foram soltas voaram e pousaram milagrosamente em seus ombros. Fidel sabia como usar a religiosidade do povo cubano para fortalecer sua revolução. Manuel Urrutia, um dos juízes do caso Moncada, foi feito presidente e um governo pluralista foi formado sem nenhum dos líderes da guerrilha. Mas, ao mesmo tempo, Fidel, como chefe do exército, colocou Raul e Che Guevara no comando das guarnições dedicadas a selecionar oficiais que seriam os futuros comandantes revolucionários. Desta maneira, formando um governo paralelo que incluía comunistas. Ya en marzo me di cuenta de que el programa de la revolución, el programa inicial estaba siendo suplantado, de que había segundas intenciones por parte de la cúpula revolucionaria. Y traté de oponerme a eso, primero discutiendo algunas cosas con Fidel, lo que él siempre decía, no, una cosa es lo que hagan por ahí Raúl o el Che, y otra cosa es lo que la revolución tiene que hacer. Yo no soy comunista y tú puedes confiar en mí. Mas lentamente acontecia uma mudança. Depois de 6 meses como chefe de Estado, Castro forçou o presidente Urrutia a renunciar. Ele foi substituído por Osvaldo Dorticos, um comunista. Fidel, como primeiro-ministro, estava inclinando a balança. A primeira crise ocorreu quando o comandante Uber Matos renunciou por causa da presença crescente de comunistas no poder. Fidel mandou imediatamente Camilo Cienfuegos, a figura mais popular da Revolução, prender seu amigo. Chegando lá, Cienfuegos, convencido da integridade de Matos, mandou uma mensagem para Fidel. O epílogo é cruel. Matos foi preso e Camilo morreu no mesmo dia em um misterioso acidente aéreo. Assim, Castro ficou livre de um possível rival. Fidel preparó condiciones en público, con una multitud enorme, a los 4 días de estar yo arrestado, levantando la mano, condenándome a muerte, sin haber escuchado una palabra mía. Y después, en el juicio, me condenan a 20 años. A sentença de Matos foi a primeira de uma longa série. Diziam que as prisões eram espontâneas. Linchamentos eram encorajados pelas autoridades. Os julgamentos eram rápidos, simulados. Castro não repetiria o erro cometido por Batista depois de Moncada. As sessões eram públicas, grandes espetáculos. 550 seguidores de Batista executados nos primeiros meses de 1959 e logo depois os contra-revolucionários ou anticomunistas. Mais uma vez, o suposto desejo do povo serviu de álibi para o terrorismo revolucionário. A manipulação do povo chegou ao auge quando o líder máximo apresentou seus decretos em público e os aprovou por aclamação popular. Esse processo foi chamado de democracia direta. Nesse novo sistema, o povo cubano abriu mão das prometidas eleições e de todas as suas liberdades individuais. Si nosotros analizamos el proceso revolucionario, nosotros vemos que desde el inicio de la revolución
se están violando los derechos humanos, no hay democracia y ya hay un poder dictatorial que es el que decide. Castro não dependia do exército para garantir seu poder, pois não confiava nele. A revolução devia armar o povo. Assim, ele formou uma milícia de mais de 100 mil homens e mulheres que executavam as decisões dele sem esperar a aprovação das leis revolucionárias. Fidel erradicou a imprensa livre nos anos seguintes e a imprensa política foi reduzida a uma plataforma, grama, ou Pravda cubano. Depois, ele deu o retoque final em seu controle totalitário com os comitês de defesa revolucionários, uma rede de vigilância do povo pelo povo. Mais da metade da nação cubana fazia parte do movimento. Son un comité que llegaban a la delación, a limitarle la vida privada al ciudadano en el barrio, a intervenir en esta vida privada y familiar, a la división de la familia y de los compañeros de trabajo. O sea que yo creo que fue un elemento realmente de un control de los ciudadanos en su barrio que era monstruoso. Deparados com medidas tão totalitárias, 250 mil cubanos fugiram de sua terra natal no começo da década de 60. Eles eram, na sua maioria, industriais, proprietários de terras e profissionais liberais, e foram rotulados por Castro como reacionários burgueses. Entre eles estavam membros do clero que receberam a ordem de apoiar a revolução. Os dissidentes que ficaram foram presos para campos de trabalhos forçados ou para as UMPAs, unidades militares de produção agrícola, que eram de fato campos de concentração. Desde o início da Revolução, havia ondas de prisões. Mais de 75 mil pessoas foram detidas. Suspeitos políticos, prostitutas e mendigos, todos qualificados como contra-revolucionários. As sentenças eram extremamente duras e a tortura, oficialmente abolida, era comum. Yo soy un ejemplo de la tortura que se practicaba en todas las prisiones en donde habían prisioneros políticos o personas por combatir el régimen. La primera tortura que sufrí fue un interrogatorio en las prisiones de Isla de Pino, en donde precisamente perdí un testículo a causa de la tortura. Alguns prisioneiros políticos resistiam e não se intimidavam. Os plantados. Entre eles estavam os que apoiaram Castro no início e que achavam ter sido traídos. El plantado en la prisión significaba que nosotros no aceptábamos tener que doblegarnos, tener que renunciar a los ideales por los cuales estábamos luchando y seguimos luchando todavía. Plantado hoy en día para nosotros, hoy en día plantado es todo cubano que luche por la libertad y la democracia en Cuba. Y es el mismo objetivo. El objetivo de Castro, la ilusión de Castro era ver de rodillas a sus prisioneros políticos. Entonces, el objetivo es quebrar la resistencia del prisionero, destruirlo espiritualmente, destruirlo internamente, que saliera de allí convertido no solamente en un guiñapo físico, sino en un guiñapo espiritual. La revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. La implicación que Castro tiene directamente con relación al Perú en el asunto de los presos, pasa lo siguiente, que en Cuba no puede pasar nada sin que Castro no lo sepa. En Cuba no se puede hacer nada que no sea orientado directamente por Castro. Castro es el señor feudal, porque Cuba es una finca, y entonces él es el señor dueño de vidas y haciendas. Apesar da repressão, os camponeses e trabalhadores rurais apoiaram Castro durante os primeiros anos da Revolução. Ele anunciou uma reforma agrária e cumpriu sua promessa. Na primavera de 59, ele criou o Instituto Nacional de Reforma Agrária e assumiu a presidência. A partir do dia 17 de agosto, foi imposto um limite ao número de propriedades que uma pessoa poderia ter. A terra foi redistribuída entre 100 mil pequenos fazendeiros
e o Estado tomou posse de todas as grandes propriedades. O Instituto Agrário de Castro não limitava suas atividades à agricultura. Ele também construiu estradas, escolas, hospitais e casas para os mais pobres, mudando o interior do país. Em 1961, os estudantes do país foram chamados para realizar uma campanha de alfabetização de escala nacional. Fidel estava melhorando realmente a vida para a população rural, que foram seus maiores simpatizantes desde o início. Quanto à indústria, Fidel nacionalizou-a ao máximo. O equivalente a 850 milhões de dólares em propriedades americanas foram confiscadas, principalmente refinarias de açúcar e de petróleo. Coletivismo, programas de alfabetização no campo e a nacionalização da indústria. Princípios leninistas desde o início. No dia 4 de março de 1960, La Cobre, um cargueiro repleto de munições, explodiu no porto de Havana, matando 200 pessoas. Desde a queda de Batista, Castro não tinha um inimigo que justificasse suas ações. Mas aqui estava a resposta, um suposto ataque americano. Durante o funeral das vítimas, Fidel acusou publicamente os Estados Unidos da explosão e de querer acabar com a revolução. Ele concluiu seu discurso com a frase "Pátria ou morte", que se tornou a senha que justificava o estado de alerta permanente da ilha. A situação já estava tensa quando Fidel Castro e Célia Sanches foram para Nova York para o 5º encontro da ONU no dia 20 de setembro de 1960. Essa primeira viagem internacional foi uma oportunidade para Castro presentear os delegados com um discurso de 4 horas e meia, no qual ele, novamente, acusou os Estados Unidos pelo incidente La Cobre. Señores delegados, a su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Fidel se aproxima da União Soviética e irrita os americanos. Em represália, os Estados Unidos cortam relações com Cuba e determinam um embargo econômico à ilha. Na parte final do documentário, O Desconhecido Fidel Castro, você também vai ver a fracassada tentativa americana de invadir a Baía dos Porcos e a chamada crise dos mísseis cubanos. Logo depois do intervalo, aguarde. E foi em Nova York que aconteceu o primeiro encontro entre Castro e Nikita Khrushchev, que foi visitá-lo pessoalmente em seu hotel. Essa imagem do abraço do líder máximo com o representante soviético irritou os americanos. De fato, isso revelou uma antiga cumplicidade. Os soviéticos chegaram a Cuba pela primeira vez em fevereiro de 1960. Durante a abertura de uma feira de comércio, Castro e Anastas Mikoyan, um representante do primeiro-ministro, assinaram seus primeiros acordos. Isso foi um mês antes da explosão no porto e da represália econômica americana. A política dos Estados Unidos não pode ser responsabilizada pela aproximação de Cuba com a União Soviética. Logo que voltou do encontro na ONU, Castro declarou que a revolução entrava em um novo período, a era da construção do socialismo, uma palavra proibida para os americanos. Washington rompeu relações diplomáticas com Cuba e, em outubro de 1960, ordenou um embargo. 40 anos depois, ele ainda está em vigor. Mas havia mais. A administração Kennedy decidiu depor Castro. Uma força-tarefa composta de cubanos exilados foi treinada e preparada pela CIA para invadir Cuba. Fidel foi informado por seus espiões e Cuba ficou em estado de alerta. Por prevenção, 50 mil pessoas que estavam na lista de suspeitos do governo foram presas. Raul Castro, no comando do exército, saturou as praias com soldados e o país aguardou a invasão.
27 de abril de 1961, 1.500 homens treinados pela CIA chegaram à Baía dos Porcos depois de um ataque dos aviões americanos. Mas Castro ainda tinha algumas aeronaves e as usou para atacar as embarcações, afundando várias delas. A unidade americana, sem apoio e sob o fogo cerrado das tropas de Castro, durou apenas 48 horas. Os 1.200 sobreviventes se renderam. Castro trocou seus prisioneiros por remédios e suprimentos com os americanos. Para o mundo, Davi derrotou Golias, mas Davi estava armado até os dentes. Porque son sus tanques, porque son sus cañones, porque son sus armas para defender todo lo que la revolución ha conquistado para él. Durante as comemorações de 1º de maio de 1961, o regime de Castro anunciou publicamente sua primeira filiação comunista e os americanos levaram a culpa. Khrushchev decidiu usar a estratégica posição geográfica de Cuba na Guerra Fria. Ele nomeou o agente da KGB, Alexeyev, embaixador da Rússia em Havana e o instruiu para que pedisse permissão a Fidel para colocar mísseis nucleares em solo cubano. Фидель реакция странная. Он слушал, все молчал. Потом я думал, что сейчас сказать: нет, Александр, я же строю свою, то, что я Хрущеву говорю, в защиту революции на том-то, том-то. Он говорит: да, это идея интересная. Вот так вот. Идея интересная. Да, американцы, когда они будут иметь перед собой такой щит, конечно, они не отважатся. No dia 14 de outubro de 1962, um avião espião americano tirou fotos que provavam a existência de rampas de mísseis em Cuba. A crise dos mísseis começara, mas dessa vez a questão não era apenas derrubar um ditador das vizinhanças. O equilíbrio geopolítico do poder estava em jogo e o planeta estava à beira de um precipício. Os americanos fizeram um bloqueio naval para interceptar navios russos com destino a Cuba. Em 24 de outubro, John Kennedy deu esse ultimato. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Em 27 de outubro, um avião americano foi derrubado por um míssil soviético. O planeta nunca esteve tão perto de uma terceira guerra mundial. Sem consultar Castro, Kennedy e Khrushchev negociaram uma saída para a crise. Когда мы с присущей нам беззаботностью великой державы заявили, не предупредив Фиделя, не только о том, что мы увозим ракеты из Кубы, но и согласились на инспекцию ООН на суверенной территории другого государства, вот это Фидель пережил bespredельно tijolo. Furioso por ter sido usado como um peão em um jogo de xadrez das superpotências, Castro exigiu uma reparação. Na primavera de 1963, Khrushchev respondeu com uma jornada histórica de 40 dias pela União Soviética, da Sibéria até Moscou. Foi uma verdadeira folia ao estilo soviético, reservada apenas para VIPs. Competições de tiro, visitas a fábricas e assinaturas de acordos militares e comerciais, culminando com um grande finale na Praça Vermelha no dia 1º de maio.
Fidel tornou-se a personificação simbólica da revolução na América Latina. Paradoxalmente, em sua volta para Cuba, Castro enfrentou um excesso de fervor soviético que estava além do seu controle. Os comunistas ortodoxos de Cuba queriam uma sovietização completa do país. Castro os expulsou por sectarismo e traição da revolução. Moscou não gostou disso. Castro também cultivou suas diferenças com a União Soviética quando decidiu exportar sua revolução. Вы не забудьте, что Куба для Фиделя с самого начала была мала. Этот маленький остров был для него в его планах бастионом. Если с 12, как он говорил, людьми мы завоевали Кубу, то с Кубой уж мы, если не весь мир, то завоюем всю Латинскую Америку. Fidel escolheu seu testa de ferro, Che Guevara. Em sua posição como ministro da Indústria e dirigente do Banco Central, os ideais revolucionários de Che estavam sempre em conflito com a prática. Ele estava ficando entediado e muito crítico. Depois de 3 dias de conversas com Fidel, os dois amigos decidiram se separar. A mí me encanta comparar un poco la amistad de mi papá y Fidel con la de Marx y Engels. ¿Sí? Son amistades de hombres limpios, puros, donde uno puede sacrificarse en favor de otro porque reconoce las virtudes del otro. Eso es muy lindo entre los hombres, porque desgraciadamente no todos los seres humanos tienen esa capacidad, y eso es muy lindo. Che partiu e desapareceu. Hoje sabemos que ele foi ao Congo, esperando obter vitórias que nunca alcançou, indo parar finalmente na Bolívia. Abandonado por Fidel, ele morreu em 9 de outubro de 1967, e com ele, os vestígios de um romântico heroísmo revolucionário. A resposta soviética à carreira freelance de Fidel Castro foi uma repreensão. Eles reduziram drasticamente a compra de açúcar e ameaçaram interromper o fornecimento de petróleo. A economia cubana nunca tinha sofrido um baque tão grande. O racionamento, iniciado em 61 por causa do embargo americano, ficou mais rigoroso e Fidel foi obrigado a seguir as determinações do Kremlin. Agora, dependia quase totalmente dos soviéticos. 80% dos negócios do país eram feitos com países do bloco oriental e a União Soviética literalmente carregava a economia cubana. А для Кубы Советский Союз был все. Все, потому что мы везли туда все. Там же было колоссальное количество советников. По всем отраслям, по всем направлениям были советники наши и прямо в государственном аппарате Кубы. Os toques finais do processo de adaptação foram dados em 1975, com o primeiro congresso do Partido Comunista Cubano, 16 anos depois que Castro tomou o poder. O congresso, ao estilo soviético, foi aberto por Mikhail Suslov e, naturalmente, Fidel foi indicado como secretário vitalício do partido. Um ano depois, Cuba tinha uma nova constituição, inspirada no modelo soviético. Esse alinhamento também pode ser notado nas atividades internacionais de Cuba, que se tornou um mercenário internacional da União Soviética, na Etiópia, em Moçambique e em Angola. Castro não media consequências para se tornar o líder emblemático do terceiro mundo. Yo eso le llamo a ese periodo, el periodo de Fidel el africano. A mi parecer, la única cosa que le gusta a Fidel Castro es la guerra. Y yo creo que estaba bien dotado para la guerra. De manera que cuando tuvo la oportunidad de la intervención en África, diciendo a los soviéticos
yo corro el peligro, denme ustedes el apoyo y las armas, y los soviéticos adhirieron. Según discursos oficiales, Cuba llegó a tener 500.000 de hombres entre civiles y militares en 15 países. Se metieron ahí y sacrificaron a miles de cubanos sin beneficio de ninguna clase, el pobre pueblo anodino, aprovechando también la negritud de nuestra población para llevarlo a morir a lugares desconocidos, sacrificados, sin ninguna razón histórica. A Fidel le importou pouco. Durante os anos 70, Castro negligenciou Cuba, deixando o país aos cuidados dos soviéticos. Ele intensificou suas visitas aos países do Bloco Oriental e especialmente aos países irmãos do Terceiro Mundo. Ele foi ao Chile de Allende, à Guiné de Sékou Touré e à Argélia. Esse ativismo foi recompensado em 79 com sua indicação à presidência da Organização dos Países Não Alinhados. Aos 55 anos, esse era o auge de sua carreira internacional e do seu regime. Em 1980, Castro perdeu Célia Sánchez, sua parceira desde a Sierra Maestra. A relação deles ainda é um tabu em Cuba, mas de acordo com fontes próximas ao líder máximo, ele sentiu terrivelmente essa perda. Parece que esse fato foi um presságio das dificuldades que estavam por vir. No nível político, a situação ficou complicada com a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder em 1985. A perestroika, a transparência e a abertura necessárias para salvar o regime soviético afetaria Castro, que se considerava o único verdadeiro comunista vivo. Внешне, конечно, все было очень, так сказать, хорошо, очень прилично, и никаких тут не было, значит, проявлений. Но все-таки уже была определенная настороженность со стороны, значит, кубинцев вот, к тем перестроечным процессам, которые у нас к этому времени уже... No final de 89, estimava-se que a dívida de Cuba com a União Soviética fosse de 24 bilhões de dólares. E os soviéticos anunciaram que, a partir daquele momento, Cuba teria de pagar os preços de mercado e começaram a chamar de volta seus consultores. Cuba sofreu outro golpe no final da década. Os americanos provaram que Cuba facilitava o tráfico de drogas na América do Sul e que altos funcionários do governo estavam envolvidos. A partir del año 78, más o menos, se le hizo difícil a tropas especiales, que era la responsable de llevar el armamento y la logística a los guerrilleros latinoamericanos, Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera. Y entonces pensaron hacer negocio con los narcotraficantes, en el sentido de que los narcotraficantes llevaran la logística a los guerrilleros y Cuba le permitía el paso por territorio cubano y para que entrara la droga eso. Y además los narcos le daban el 10%. Ese es el inicio del narcotráfico em Cuba. Os americanos fecharam tanto o cerco que até os funcionários mais chegados a Castro sentiram a pressão. O Fidel Castro se vio que no tenía muchas opciones más que sacrificar a sus compañeros, a los que le había dado la orden de hacer estas operaciones. Foi em 11 de junho de 1989 que o povo cubano soube que o general Arnaldo Ochoa tinha sido preso, acusado de tráfico de drogas e de trair a revolução. Ochoa era um herói da revolução, um veterano da campanha em Angola, um homem cuja popularidade começava a ofuscar a de Castro. Os irmãos LaGuardia, grandes colaboradores de Castro, também foram acusados. O julgamento militar foi transmitido pela TV e, como no regime de Stalin, os acusados confessaram e admitiram a culpa. Mas será que 10 anos de cumplicidade dos altos escalões do governo com o tráfico de drogas se passaram sem o conhecimento de Castro? Arnaldo Ochoa e Tony de la Guardia foram condenados à morte. Dessa vez, para o povo cubano, a imagem do regime estava manchada. A revolução devorava seus próprios filhos. Pueden mentirle a este tribunal diciendo que pueden haber pensado. Pido que formalmente votemos los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan.
por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. También le sirvió para desembarazarse y sobre todo para imponer un terror dentro de los generales e dentro de seu aparato. Ao mesmo tempo em que o caso Ochoa chegava ao seu clímax, Gorbachev perdeu o controle do movimento que ele iniciou e no outono de 89, a queda do Muro de Berlim precipitou a queda da União Soviética. A perda do irmão russo jogou Cuba na pior crise da sua história. Incapaz de se manter sozinha, a ilha entrou em um período que Castro chamou de medidas especiais para tempos de paz, que de fato era um grande racionamento. Cada cubano tinha uma caderneta que limitava seu consumo ao mínimo. Como resultado, mais e mais cubanos partiam para a base americana de Guantánamo, que servia como um campo de transição para os imigrantes. Se a imigração dos anos 60 foi política, a dos anos 90 foi por desespero. Mas a administração Bush e o governo Clinton concederam poucos vistos. Para outros, a grande maioria, a única saída é o oceano. Eles são conhecidos como balseiros, pois tentam atravessar o Caribe de barco. Milhares deles deixam suas famílias para fugir da prisão que Cuba se tornou, às vezes pagando com a própria vida. Para evitar uma revolta popular e para manter seu poder, o líder máximo teve de fazer concessões. Ele começou libertando prisioneiros políticos e aceitando a iniciativa privada em pequena escala. Acima de tudo, ele abriu Cuba para os investimentos estrangeiros. E, o mais surpreendente, declarou o dólar americano a segunda moeda nacional. El dólar es la moneda oficial del país, pero Fidel continúa haciendo discursos antiimperialistas y anti-norteamericanos. Es verdad que siendo un hombre que no tiene ideología ni sentimiento, su ideología es el poder. Em sua estratégia de sobrevivência, Castro joga com símbolos. Em janeiro de 98, ele recebeu o Papa João Paulo II em uma visita que serviu para criar a imagem de um regime mais flexível. Fazendo um balanço, 40 anos depois da Revolução, Cuba está muito próxima economicamente aos anos Batista. Com uma grande injeção de capital estrangeiro, a ilha se tornou novamente um balneário turístico, mas poucos cubanos se beneficiam com a entrada de dólares. A prostituição, que era abundante na década de 50, está de volta. E a grande maioria da população continua muito pobre, vivendo um dia de cada vez, sem muita esperança. Все те достижения, которые там безусловно есть, они не оправдываются не просто теми экономическими трудностями, они не оправдываются закрепощением внутренним народа в идолопоклонстве, понимаете? Там нет свободных людей на Кубе. Есть они, немного. Почему много нет? Castro sabe que él ha fracasado, porque él soñó con ser uno de los grandes adalides del mundo. Y sí es un personaje histórico, pero es un personaje histórico identificado con el despotismo, con el engaño, con la demagogia, con la traición. E quanto à Revolução? Castro ainda parece acreditar nela, ou pelo menos demonstra isso todos os anos, como se não visse a miséria do seu povo. Aos 75 anos, o velho ditador não desiste de 1 centímetro de seu poder e o mundo assiste fascinado enquanto ele declina gradualmente. Cuba, imperturbable, seguirá su marcha hacia adelante por el camino lanzado aquel inolvidable 26 de julio
1953.